No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas para você. Eu, Karime Leão e Cid Soares. Boa noite, Cid. Salve, salve, boa noite. Tamo junto. Tamo junto. Boa noite especial também para você que nos acompanha nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. E a gente já começa o programa falando que você vai ganhar. É, você que está aí passando agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585. A primeira pessoa que parar agora leva um par de ingressos para o cinema. Boa, né, Cid? É boa não, né? Tô vendo voar um bar de ingresso aqui. Um par de ingressos maravilhoso. Podia ficar aqui mesmo. Então tá, quer ser nosso convidado? Para você, a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de ingressos, ok? Tá falado, hein? Tá no ar, tá valendo. 18 horas. Escuta essa, gente, que bacana, ó. Pelé, o apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos, foi oficializado como verbete no dicionário Michaelis. Agora o rei está eternizado também na língua portuguesa. O dicionário já inseriu o nome do rei do futebol como verbete na edição digital e vai estar nas próximas versões impressas no dicionário da língua portuguesa. E de acordo com o dicionário, Pelé significa que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém. Ainda segundo o dicionário, o que é ser Pelé? É ser maior que todos os outros. Referência de grandeza, inigualável, sinônimo de excelência e único. Só isso só, né? Só isso só. Ainda falando sobre ídolos e ícones do nosso esporte, uma lei federal torna Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro. A portaria foi aprovada pelo Senado no fim de março e a lei foi publicada hoje, quarta-feira, no Diário Oficial da União. 2 abraços no esporte importantíssimo, né? Nada mais justo. Afinal, o Ayrton Senna, ele foi ídolo aí de gerações e o nome histórico da Fórmula 1. Ele morreu em 1994, vítima de um acidente durante aquele grande prêmio de San Marino, na Itália. E agora é o patrono do esporte no Brasil. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O fim da cota da Universidade do Estado do Amazonas é criticada por lideranças estudantis. Pesquisa identifica 70 perfis que propagam notícias falsas na Amazônia. Vamos saber como foi a agenda do governador Wilson Lima hoje em Brasília. Rodoviários brigam por reajuste salarial de 12%. Mix. Esses e outros destaques a partir de agora no programa de hoje, no 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. 18 horas. 3 policiais da alta cúpula da Segurança Pública do Amazonas são presos por roubo à mão armada. Isso mesmo que você ouviu, tá? Policiais que deveriam garantir a segurança do cidadão, da sociedade, estavam usando a estrutura do Estado para roubar. Bom, eles praticamente montaram uma quadrilha que usava gasolina e veículos da Secretaria de Segurança do Amazonas para praticar crime de roubo à mão armada. Eles foram presos com um mandado de prisão temporário expedido pela Justiça do Estado. Além da prisão, também há uma ordem judicial de busca e apreensão domiciliar e de aparelho celular com quebra de sigilo de dados telefônicos. Tudo isso, Cid, é muito grave, gente. Um dos casos aí desses policiais, eles sequestraram a vítima, colocaram a pessoa dentro de uma caminhonete, agrediram e ameaçaram de morte com uma arma. A vítima, Jorge Santos de Araújo, de 59 anos, é motorista de caminhão de uma transportadora. Os policiais, eles queriam roubar minério, mas a carga era de triciclos. Os policiais ainda roubaram R$400 da carteira da vítima. Pois é, esse caso aconteceu em janeiro, mas só chegou a público hoje e foi registrado no 29º Distrito Integrado de Polícia. No começo das investigações, o delegado Marcos André Vinícius identificou que os suspeitos eram policiais,
usando veículos e combustível do Estado para a prática do crime. Bom, e de acordo com o Centro Integrado de Análise de Imagens de Segurança Pública, os veículos usados pela quadrilha, a quadrilha trocou as placas desses veículos, mas as placas verdadeiras foram descobertas, e o que provou que os carros, que eram 2 picapes, uma S10 e outra Ranger, era da frota da Secretaria de Segurança do Amazonas. Os policiais presos são o cabo da Polícia Militar, Bruno Matheus Santos, o investigador da Polícia Civil, Lineker Holanda, e o auxiliar técnico da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Matheus Nogueira de Souza. As investigações revelam que os 3 integram uma quadrilha formada por policiais especializados em roubo de minério, como ouro e casterita. As investigações vão continuar e a prisão dos acusados pode ser transformada em preventiva. Bom, e essa não é a primeira vez que policiais da cúpula da Secretaria de Segurança do Amazonas são envolvidos em roubos utilizando a estrutura do Estado. Em julho de 2021, a Polícia Federal prendeu o então secretário executivo de inteligência do governo do Amazonas, o delegado da Polícia Civil, Samir Freire. Ele foi acusado de usar a estrutura da sua secretaria para roubar ouro extraído de garimpos clandestinos. Eu lembro bem desse caso, que a gente estava junto aqui, inclusive, denunciando isso, né? O delegado foi preso durante a operação batizada de Garimpo Urbano da Polícia Federal. Além do delegado, foram presos outros 3 policiais civis aqui do Amazonas. E essa quadrilha, Cid, segundo a Polícia Federal, monitorava e abordava transportadores de ouro ilegal, mediante o uso de estrutura e pessoal da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência do Governo do Amazonas. O mesmo modus operandi, gente. Policiais que são pagos para proteger a sociedade, usando a estrutura do Estado para cometer crimes. Aí você imagina a facilidade disso, né? Sem Monitora, dúvida. Faz todo o esquema e depois vai lá e dá o bote. E é o que assusta, né? A incapacidade do governo de identificar essas quadrilhas atuando dentro da Secretaria de Segurança. Isso só mostra que a nossa polícia não trabalha realmente com inteligência para defender a sociedade. Nada é feito para evitar que esses casos como esse aconteçam, né? Cid, são criminosos, simples assim, que sequestram, ameaçam de morte, usam carros, gasolina, pagos pelo contribuinte para cometer crimes. E é o crime organizado nas entranhas do poder do Estado, agindo livremente. Inacreditável, é absurdo completo, isso é inaceitável. Bom, isso deve ser reprimido de qualquer forma, né? Com todo rigor pelas autoridades que têm que mandar um recado muito claro que não estão sendo coniventes com essas ações criminosas que ocorrem na cúpula da Secretaria de Segurança. E, Cid, a gente sabe, né, que esses criminosos não representam a corporação da polícia. A gente Exatamente. Tem certeza que a maioria, né, são homens e mulheres honrados, valiosos, que cumprem o seu dever de defender o cidadão, colocando a própria vida em risco. E por isso mesmo, os que não honram a farda devem sim ser afastados. 18 horas. E o fim da cota de 80% para estudantes locais na Universidade do Estado do Amazonas é criticada por liderança estudantil. É que os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram que o percentual é excessivo. Esse assunto nós divulgamos ontem aqui, a gente chegou a conversar sobre isso, né, Cid? Exatamente. E o Diretório Central dos Estudantes, Karine, lá da UEA, diz que abrir as vagas da Universidade do Estado para todo o Brasil é injusto com os estudantes locais, que não tem como se preparar para concorrer com quem estudou nos grandes centros urbanos do país. Mas agora a gente vai ter detalhes bem mais aprofundados. Vamos conferir na reportagem de Odinéia Araújo. Odinéia. Essa história começou quando um jovem tentou fazer matrícula no curso de engenharia após passar pelo vestibular da UEA. Acontece que a UEA informou que o estudante não foi considerado apto por não ter cursado todo o ensino médio aqui no Amazonas, como determina uma lei estadual de 2004. O rapaz estudou aqui apenas o 3º ano do ensino médio. As demais séries foram cursadas em outro estado. Ele recorreu ao Tribunal de Justiça do Amazonas e o caso foi parar
julgar em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. A Universidade do Estado do Amazonas recorreu ao STF, argumentando que a política de cotas está baseada no princípio da equidade, ou seja, no reconhecimento das necessidades de grupos específicos mais vulneráveis. Esse princípio atua para reduzir o impacto das diferenças. Por isso, há uma determinação de que 80% das vagas da UEA devem ser preenchidas por pessoas que estudaram nas últimas séries do ensino médio apenas aqui no estado. Ainda segundo a defesa da UEA, não é razoável que estudantes do Amazonas, um estado pobre e periférico, concorram em condições de igualdade com alunos de outros grandes centros urbanos. Mas o STF derrubou a política de cotas, que reserva 80% das vagas oferecidas pela UEA apenas a estudantes do estado. Para o presidente do Diretório Central dos Estudantes da UEA, João Paulo Queiroz, as desigualdades enfrentadas pelos alunos das escolas públicas do Amazonas já são enormes em relação aos estudantes das escolas particulares aqui do próprio estado, quanto mais em relação aos estudantes de outras regiões. Além disso, segundo João Paulo Queiroz, os estudantes de outros estados, quando formados, nem ficam aqui. Somente isso a gente fala do curso de medicina, né? Principalmente que as pessoas se formam e vão para os seus estados. Então, o percentual de reserva de cota é justamente para que a gente consiga sanar nossa demanda, né, aqui no estado do Amazonas. E os estudantes amazonenses, a UEA, ela é a universidade que chega a esses estudantes. Você imagina, já com a cota, já é difícil muitas das vezes você atingir esses estudantes por conta do acesso. Aí você imagina sem a cota. Já o deputado estadual Wilker Barreto, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas, diz que manter a cota é essencial para a profissionalização dos estudantes locais. E o governo do Amazonas precisa se mobilizar para defender esse direito. A UEA, o recurso é do Estado, principalmente por nossos irmãos do interior. Quem mora no interior do Amazonas, a vida é totalmente diferente do que morar no interior de São Paulo, de toda uma infraestrutura, toda uma logística, acesso à internet, ou seja, eu acho que o Amazonas mantém a UEA com seu suor. Nada mais justo que cotas sejam garantidas para o seu povo. Se eu pudesse votar na matéria e me posicionar, essa é a minha opinião. Respeito a decisão judicial, mas a minha opinião é: a UEA pertence ao Amazonas. Os ministros do STF concordaram em julgamento na última segunda-feira que 80% das vagas é excessivo, mas não há maioria formada quanto a essa tese. A UEA informou por meio de nota que vai cumprir a decisão do STF, mas que a Procuradoria-Geral do Amazonas estuda o caso para ver se há como recorrer da decisão. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E representantes das empresas e do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo Urbano se reuniram para discutir o reajuste anual dos salários dos profissionais. Os rodoviários querem reajuste salarial de 12% já a partir do mês de junho, além de aumento no Vale Alimentação. A proposta foi rejeitada pelos empresários, que aceitam conceder apenas 4,65%. A repórter Nathalie Moraes acompanhou essa reunião e traz mais detalhes. O encontro aconteceu na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O pedido dos rodoviários foi de um reajuste salarial de 12%, já a partir do mês de junho deste ano, além de um aumento no Vale Alimentação. Mas a proposta foi rejeitada pelos empresários devido, segundo eles, ao alto custo para manter o serviço e fizeram uma contraproposta igualando o acumulado da inflação dos últimos 12 meses, totalizando 4,65%. Presente na discussão, o diretor-presidente do Instituto de Trânsito Municipal, Paulo Henrique Martins, explicou que a primeira proposta do Sindicato dos Trabalhadores iria comprometer diretamente nos gastos da gestão municipal, uma vez que mensalmente a Prefeitura de Manaus já arca com mais de 25 milhões de reais para subsidiar o transporte público. A gente tem uma
um cabo de guerra sempre quando chega nessa época do ano, porque os rodoviários querem sempre ganho real para a categoria e os empresários têm a dificuldade da arrecadação cada vez menor ao longo dos anos. E a prefeitura tem cada vez papel mais importante, porque como a prefeitura está subsidiando o sistema, qualquer aumento de custo vai recair no aumento do custeio da prefeitura e que impacta também no orçamento da prefeitura. Paulo Henrique também explicou que agora os técnicos do Instituto Municipal de Trânsito vão fazer os cálculos para verificar em quanto este reajuste irá impactar nos custos para a manutenção do transporte coletivo de Manaus e apresentar ao prefeito Davi Almeida. Mesmo esse valor que sendo menor, mas ele impacta. Então a gente vai fazer os cálculos de quanto que isso vai representar. Nós vamos apresentar ao prefeito Davi Almeida para que ele tenha conhecimento daquilo que vai representar. Essa conta proposta vai ser avaliada pelos rodoviários e da nossa parte nós vamos checar os números para que a gente saiba exatamente quanto que isso vai representar em termos de valor e em termos de orçamento a mais para a prefeitura de Manaus e saber da capacidade da prefeitura de subsidiar esse aumento ou não. O presidente do Sinetran, César Tadeu Teixeira, explicou que o encontro para a negociação está previsto na consolidação das leis de trabalho e entende a solicitação dos trabalhadores, porém ele ressaltou ser fundamental encontrar um entendimento para que o desfecho seja bom para todas as partes envolvidas. Foi amistosa, ela foi produtiva e seguramente, como de outros anos, nós vamos chegar a um denominador comum que seja bom para o trabalhador, porque, lógico, o trabalhador precisa ganhar. Ele precisa comer, ele precisa levar o sustento para sua família. Mas também tem que se olhar o lado da despesa, né? Que você não pode ficar criando, aumentando despesa que impacta no custo para aumentar essa despesa que o custo do serviço vá subindo, que vai impactando não só, vai impactando principalmente nessa questão do subsídio que é pago pela prefeitura, tem a parte do convênio do Estado. Então sempre tem muito cuidado com isso. Além da questão salarial, outras demandas foram tratadas durante a reunião. Entre elas, os investimentos nas condições de trabalho dos motoristas e cobradores, além da garantia de segurança no transporte público. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci de Oliveira, explicou que a contraproposta das empresas será avaliada pela categoria. Contente por saber que todos têm um espírito público, o Sinetran está demonstrando, não está tendo cabo de guerra, o IMU está fazendo um bom trabalho através do Paulo Henrique, está conversando com os empresários, chamando os empresários, o prefeito Davi está chamando todo mundo, mas que até agora não foi suficiente, mas esse é o caminho. Esse é o caminho para que a gente lá na frente chegue num denominador comum, onde tanto a prefeitura quanto o Sinetran e a categoria saiam satisfeitos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima passou o dia em Brasília. Ele teve encontro com os ministros de Portos e Aeroportos e também com a ministra de Cultura. E para falar mais sobre a viagem do governador, vamos chamar agora o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, seja bem-vindo, Cadu. Então, como é que foi o dia de hoje do governador Wilson Lima aí na capital federal? Boa noite, Karine, boa noite, Cid Soares, boa noite do programa 18 horas. Estou ao vivo, falando aqui da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo, acompanhando as últimas movimentações. Hoje o dia foi bastante movimentado, bem quente aqui no Congresso Nacional, que teve sessão hoje. Mas falando sobre o governador Wilson Lima, Karine, ele teve também uma agenda movimentada. A primeira agenda dele foi com o ministro dos Portos e Aeroportos, o ministro Márcio França, para falar sobre a recuperação dos aeroportos do interior do Amazonas. Né? Ele está buscando o apoio do governo federal, porque ele também vem buscando o apoio das empresas aéreas para ampliar a malha aérea regional. Né? Então, o governador está buscando o apoio do ministério, tanto nas obras de recuperação, né, dos aeroportos e também na construção de novos aeroportos. É o caso aí de Itacoatiara, Fonte Boa e Maués. São 3 obras aí que estão sendo trabalhadas pelo governo do estado, mas que necessitam do apoiamento do governo federal. O governo do Amazonas estima aí que são necessários 62 milhões de reais para
ajudar a concluir tanto a recuperação de alguns aeroportos e também concluir a construção, a finalização desses 3 aeroportos que eu acabei de mencionar. Então essa foi a agenda com o ministro Márcio França. E também uma segunda agenda que foi com a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ele, naquele mesmo esquema, né, que ele foi lá com a ministra do Turismo, Daniele Carneiro, né, que ele foi lá com o pessoal, com a equipe dos Bois Rubais Garantido e Caprichoso, né, ele foi lá, subiu, apresentou, convidou a ministra a prestigiar o Festival de Parintins, né, então ele pediu apoiamento também do Ministério da Cultura para o Festival de Parintins e também para outros eventos culturais que acontecem tanto em Manaus quanto no interior do Amazonas. O objetivo dele é fazer esse estreitamento, né, também com esse ministério. E a terceira agenda foi ele foi na Embaixada da Áustria para tratar de projetos da área de energia renovável. Agora, entre uma agenda e outra, teve também compromissos políticos, Karine. Hoje ele se reuniu com o presidente nacional do Partido Republicanos, que é o deputado Marcos Pereira, a convite do deputado federal Silas Câmara. Esse movimento aí, inclusive colocou o deputado Silas Câmara, publicou esse encontro nas redes sociais, né, falou que é uma aliança política que se forma, agradecendo, o governador foi até o presidente nacional do Republicanos para agradecer pelo empenho, enfim, fez aquela firula, né, cara? Tudo isso para ele, para dizer que é uma aproximação cada vez maior do Republicanos com o governador Wilson Lima. Então a gente fica se perguntando, será que ele vai mudar de partido? Não, mas na verdade significa aí o fortalecimento dessa aliança política que torna o Wilson Lima cada vez mais forte aí no estado, né, enfraquecendo alguns adversários políticos, ou seja, o Wilson Lima está projetando o futuro político dele. Então a ideia dele é fortalecer, trazer esses partidos para mais perto dele, com a projeção do presidente nacional do Republicanos, por exemplo, enfraquecendo alguns adversários, como o prefeito Davi Almeida, que tem estado cada vez mais próximo do bloco de Omar Aziz. Então faz parte do jogo político local. Então ele está fazendo as costuras aqui a nível nacional. Karine Cid Soares. Muito bem, Cadu, hoje o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ele leu o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. O que se pode esperar dessa confusão toda aí, Cadu? Cid, pode esperar muita confusão, muitas acusações, troca de acusações, né, e também muita lacração, né, Cid, principalmente, que essa CPMI nada mais é uma arena para que os parlamentares possam fazer recortes para as suas redes sociais. Muitos holofotes. Pouca informação vai ser tirada dali. Todas as investigações já estão sendo feitas pelo Poder Público, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela PGR. Todo mundo está atuando nessa investigação. Muita gente foi presa, inclusive tem mais agora de 200 pessoas já se tornando réus por parte do STF, por autorização, por determinação do STF. Ou seja, a máquina pública está operando para investigar e punir as pessoas que participaram desses crimes, né? Ou seja, para que serve uma CPMI? Para um palco político, né? Justamente é uma arena que vai colocar aí o governo e a oposição frente a frente. Agora, o que a gente espera, Cid? É que o assunto se encerre, né, Cid? Agora que a CPI, igual como foi a Covid-19, a CPI da Covid-19, que a CPI da Covid-19 abordou tudo, prendeu gente e tal, encontrou falsificações de documentos, tudo mais, mas o assunto se encerrou ali, né? Após o final do relatório final, bem sucedido ou não, o assunto se encerrou ali, se esgotou politicamente. É o que a gente espera dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que foram atos criminosos, atos antidemocráticos, que feriram a nossa nação, enfim. Agora espera-se um ponto final, mas agora está tudo começando, a arena política vai começar e a gente espera realmente um espetáculo, né? Por quê? Eu vou falar para vocês alguns membros que estão sendo escalados para essa CPI. Para você ter ideia, Cid, da parte do governo, estão sendo escalados aí para participar dessa CPMI o deputado Lindbergh Farias, que é uma liderança do PT, Rogério Correia, que é do PT do estado de Minas Gerais, o senador Fabiano Contarato, o senador Rogério Carvalho
Eduardo Braga, o senador do Amazonas, que é uma liderança do MDB. O MDB tem 2 vagas aí na CPMI, então o Eduardo Braga está sendo cotado. Soraya Tronic, que foi candidata à presidência da República, a gente a conhece, ela inclusive foi opositora ao governo Bolsonaro, né? E Omar Aziz e Renan Calheiros. A situação de Omar Aziz e Renan Calheiros mudou um pouco a situação deles de ontem para cá, viu, Cid? Eles já não são mais tão cotados para presidir a CPI, e sim para relatar a CPI. Então o governo fez uma mudança estratégica, então é possível que Omar Aziz possa ser o relator da CPI, mas tem uma concorrência forte, que é o senador Renan Calheiros, que está doido para pegar esse cargo. Omar Aziz está meio ali, caladão, não está falando nada sobre o assunto, está evitando falar sobre o assunto, mas ele está na concorrência. Agora, da parte da oposição, estão sendo cotados aí os irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro, estão sendo cotados também o deputado André Fernandes, Alexandre Ramagem, Magno Malta, que é o senador também Jorge Seife, Esperidião Amin e o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão. São nomes fortes da parte da oposição que podem integrar essa CPMI. Agora, Arthur Lira também está correndo atrás de colocar o deputado dele, o André Fufuca, que é do PP, né, do estado do Maranhão, para ser o relator. Mas aí tem essa concorrência já muito grande, envolvendo aí o Omar Aziz, Renan Calheiros, enfim, vai brigar com gente grande por essa relatoria. O fato é que o governo está conseguindo arregimentar uma boa quantidade de parlamentares, arregimentar a presidência e a relatoria. É possível que seja uma CPMI governista, Cid. Agora, hoje teve essa sessão, né, instalando aí a CPMI, e teve também duas votações importantes que a gente precisa registrar, que é a questão do projeto de lei que reajusta o salário dos servidores públicos federais em 9%, e também o projeto de lei que garante 7,3 bilhões de reais como recurso para ajudar as empresas, tantas casas, hospitais, a bancar o reajuste salarial, o novo piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. Está uma novela essa situação, uma confusão, realmente é um problema a criação desse piso nacional. As empresas não estão garantindo, os hospitais, tantas casas, dizem que não tem condições. Então o governo vai ter que abrir a gaveta, puxar dinheiro do caixa para poder fazer jus a essa promessa política e eleitoral que foi feita no passado. Volto com vocês, Karine Cid. Cadu, para finalizar rapidinho, hoje foi dia do ex-presidente Bolsonaro depor na Polícia Federal. A gente sabe o que ele falou? Karine, o depoimento do ex-presidente Bolsonaro foi sobre os atos antidemocráticos e criminosos, como eu falei, de 8 de janeiro, né? Na época ele havia soltado um vídeo, meio que, na opinião das autoridades, apoiando os ataques, né? Incentivando os manifestantes bolsonaristas. E assim que ele publicou, foi alertado por sua assessoria e ele retirou posteriormente. Só que aí ficou, as autoridades printaram, pegaram o vídeo e usaram isso daí contra ele. Agora, ele deu uma desculpa absurda, né? A de que ele estava sob efeito de morfina quando postou o vídeo nas redes sociais. Ele estava medicado devido ao tratamento da obstrução intestinal. Foi esse o argumento que ele usou. É absurdo, né? Isso daí enfraquece, inclusive, o trabalho que a oposição vem fazendo. Isso é mais uma munição da ala governista para detonar em cima da CPI. Então, nesse depoimento, ele se saiu muito mal. Volto com vocês, Karine Cid. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 28 minutos agora. E uma pesquisa identificou 70 perfis que propagam notícias falsas na Amazônia. São páginas de organizações e ativistas, figuras políticas, públicas e canais jornalísticos. O levantamento analisou 200 páginas nos estados da Amazônia brasileira. A repórter Odinera Araújo tem esses detalhes. O
levantamento do coletivo Intervozes e de entidades parceiras analisou 200 páginas nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Mato Grosso e Tocantins, que compõem a Amazônia brasileira. São páginas de organizações e ativistas de direita, figuras políticas públicas e canais jornalísticos. Os pesquisadores identificaram na internet 70 perfis e sites propagadores de desinformação e notícias falsas na Amazônia. Para o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, o século XXI tem condições de superar o analfabetismo, a desinformação e a mentira. Mas a mesma ferramenta que possibilita isso, no caso as redes sociais, a telefonia móvel, entre outros, também tem sido usada para alimentar a cultura da mentira. Luiz Antônio Nascimento explica que, embora a mentira seja um elemento humano, no mundo a extrema-direita tem usado a mentira não apenas para desinformar, mas para propagar ódio. A fake news não é apenas uma mentira. Ela é uma mentira que tem a finalidade de causar dano ao outro, à sociedade, aos outros, aos adversários. Percebe? Uma coisa é o sujeito mentir por uma necessidade pessoal, seja ela qual for, lícita ou não, eticamente reprovável ou não. A outra é o sujeito mentir para causar dano, e nesse caso o dano é social, o dano é político. Esse que é o maior problema desses sites de notícias, e aqui no Amazonas a Intervozes acaba trazendo para nós um elemento importante de análise. As supostas notícias manipulam as informações segundo o Intervozes. É o caso de 3 sites investigados que se apresentam como jornalísticos, mas que divulgam apenas informações que favorecem determinado partido ou candidato. O sociólogo Luiz Antônio Nascimento completa que, se investigar quem são os donos desses sites, se chegará a extremistas que combatem as minorias e os povos indígenas, por exemplo. Essas fake news e esses blogs de notícias, ao final e cabo, eles têm um interesse que é político e econômico. São eles, por exemplo, que têm difundido mentiras em relação a uma suposta mineração sustentável em terras indígenas. Não há mineração sustentável. São milhares de pessoas entre os povos Yanomamis, por exemplo, que estão contaminados com mercúrio. Como é que a gente pode falar que é desenvolvimento sustentável? O peixe consumido no Amazonas cada vez mais tem sido contaminado na Amazônia. Então como é que você está falando de mineração sustentável? Para combater a desinformação, os pesquisadores do Intervozes defendem o projeto de lei das fake news que está no Congresso. Eles também recomendam políticas de educação para o uso correto da internet desde a infância. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, no Dia Mundial de Luta contra a Malária, autoridades de saúde do Amazonas assinam carta de compromisso para eliminar a doença. É o nosso assunto em instantes. Mix. Muito bem, agora 6 horas e 32 minutos semanais. Vamos conferir tempo e temperatura para amanhã. É com você, Karime. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 97%. Mix. Cid Soares, temos mimos para os nossos ouvintes, tem não mais temos? Convite aqui, Temos convite. Mais um par de convites aí. Para o cinema, olha então... Só. É passar na frente da rádio, parar aqui e pegar. Exato. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de convites para assistir qualquer cinema do grupo... UCI, é isso aí, valeu, do grupo UCI. Então, para agora, você que está passando aqui na frente da rádio, aqui da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, e leva um par de convites para assistir ao cinema. 18 horas.
Bom, e o Rio Negro subiu mais 2 centímetros de ontem para hoje. Com isso, o nível do Porto de Manaus foi para 26 metros e 93 centímetros acima do nível do mar. E no Dia Mundial de Luta contra a Malária, autoridades de saúde do Amazonas assinaram carta de compromisso de eliminação da doença. A estratégia faz parte do plano de eliminação da malária no Brasil. A meta agora é zerar a transmissão local da malária até o ano de 2035, como explica a repórter Nathalie Moraes. Nesta quarta-feira foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Malária, com o intuito de aumentar a sensibilização sobre essa doença transmitida pelo mosquito Anopheles, infectado pelo parasita Plasmodium. As autoridades de saúde aqui do Amazonas assinaram uma carta de compromisso de eliminação da doença junto ao Ministério da Saúde. A meta é zerar a transmissão da malária local até o ano de 2035, como explica a presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui no estado, Tatiana Amorim. É mais um momento, para a gente trazer à tona as discussões com relação às estratégias de fortalecimento, prevenção e controle da maior endemia do nosso estado, que é a malária. A gente tem aí um plano de eliminação, eliminar a malária até 2035, e para isso a gente precisa discutir as estratégias, e aqui hoje a gente está trazendo aqui pessoas do Ministério da Saúde, todos os gerentes tanto da capital como do município, para as discussões, para que a gente consiga aí esta meta, que é eliminar a malária no nosso estado. O técnico da Coordenação de Eliminação da Malária pelo Ministério da Saúde, Giovanni San Miguel Nascimento, destaca a importância do Amazonas na intensificação às ações de controle à malária. No ano de 2022, nós lançamos o Plano Nacional de Eliminação da Malária, e a Fundação de Vigilância e Saúde é de extrema importância, principalmente para a gente mudar essa chavinha de controle. Há muitos anos a gente vem fazendo esse controle, e os municípios chegam próximo a eliminar malária, 0 casos de malária, mas não vira essa chavinha para eliminação. Então esse evento é de grande importância para a gente mobilizar esses gestores. A Fundação é um grande parceiro do Ministério da Saúde. Representando os municípios do Amazonas, o secretário municipal de Santa Isabel do Rio Negro, Rubens Albuquerque, destaca que o município vem realizando ações preventivas que são fortalecidas para reduzir os índices locais. Há 2 anos atrás, no primeiro ano, nós realizamos a redução de 21%, entre 20% e 21%, e no segundo ano de 11%. Isso equivale, nós saímos do ranking do estado de 3º lugar para 7º lugar na redução de casos de malária. Então isso mostra que quando o trabalho ele é bem realizado, você consegue sim ter sucesso nas ações. Em todo o Amazonas, os municípios que estão sem registrar casos de malária por transmissão local nos últimos 3 anos são Barreirinha e Boa Vista do Ramos. No ano passado, a cidade de Manaus apresentou uma queda de 37% nos índices de infecção por malária, no comparado com o ano de 2021. Apesar dos números, a Secretaria Municipal de Saúde continua vigilante. A comunidade Nova Canaã, na BR-174, por exemplo, com uma população de 286 moradores, apresentou 44 casos de malária no ano passado. Por isso, a importância de manter os cuidados. A chefe do Núcleo de Malária da Sensa, Iluana Paz, destacou a importância de ações de sensibilização sobre a doença dentro das comunidades e falou sobre os trabalhos realizados pela Sensa na capital no dia de luta contra a doença. Esse dia é comemorado mundialmente, e aí hoje nós escolhemos essa comunidade porque ela tem influenciado e impactado em primeiro lugar aqui nos índices de malária em Manaus. E aí, para esse momento, nós realizamos ações junto à comunidade para conscientizá-los da importância da prevenção, da importância também de realizar o tratamento completo, da importância de estarem afastados de locais que possam transmitir malária. As ações de prevenção à malária buscam reduzir os índices da doença antes do período sazonal, que acontece entre os meses de julho e outubro aqui no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E 4 municípios do Amazonas são alvos da Operação Educação do Tribunal de Contas do Estado, que encontrou problemas nas escolas municipais de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Esses municípios vão ter que corrigir os problemas de infraestrutura, material, segurança e outras áreas relacionadas à educação. O repórter André Meirelles acompanhou o caso e traz as informações.
4 municípios do Amazonas estão sendo notificados pelo Tribunal de Contas do Estado após a conclusão das fiscalizações da Operação Educação realizadas nas escolas públicas de Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Ao todo, mais de 190 itens foram vistoriados na operação que durou até esta quarta-feira, como explica o chefe do Departamento de Auditoria em Educação do TCE no Amazonas, o auditor Júlio Viana. Os técnicos, todos os tribunais e os tribunais com o Tribunal de Contas de São Paulo, para que a gente tivesse a tecnologia necessária para que o trabalho fosse realizado simultaneamente entre os dias 24 e 26 de abril desse ano. E nós estamos nesse momento de execução, hoje é o último dia do trabalho de execução de visitação de escola para levantamento de dados para que as pendências sejam corrigidas. Entre as principais irregularidades identificadas até agora estão problemas com infraestrutura, segurança e outras áreas relacionadas à educação, como explica Júlio Viana. Faz uma entrevista com o diretor da escola, a pegar as informações gerais, quantos alunos tem, se a escola tem o prédio próprio do município, daí passando para as questões de infraestrutura física, se tem acessibilidade, se tem rampa. Outros pontos analisados são as paredes, os pisos da escola, o piso da escola, qual condição eles se encontram, os bebedouros, os banheiros, condições da dispensa, onde ficam armazenados os alimentos. Segundo a Secretaria de Controle Externo, Manaus não está incluída nesta operação, porque contempla outro trabalho de monitoramento por decisão de relatoria. Os dados que foram coletados serão utilizados para ações de melhorias do sistema educacional no Amazonas. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E fiscalização da Operação Carga Pesada flagra 32 motoristas transitando em faixa proibida. A ação foi nas avenidas Max Teixeira, Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, que são regulamentadas para veículos pesados transitarem na faixa da direita. Pois é, só nos primeiros 4 meses deste ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já autuou 145 motoristas de veículos pesados usando faixas proibidas aqui em Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes, vamos acompanhar. De janeiro a abril deste ano, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana autuou 145 condutores de veículos pesados que estavam transitando na faixa da esquerda nas principais avenidas onde existem regulamentação de sinalização na faixa da direita. O reforço na fiscalização segue o planejamento do Instituto Municipal de Trânsito, que tem monitorado o tráfego de veículos pesados nas ruas regulamentadas, onde os veículos transitaram pela faixa esquerda. As avenidas Max Teixeira, Rodrigo Otávio e Efigênio Salles são avenidas regulamentadas para veículos pesados transitarem na faixa da direita, por exemplo. Durante a operação nesta segunda-feira, 32 motoristas foram autuados por transitarem na faixa da esquerda. Segundo Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito de Manaus, essas operações têm como objetivo garantir a segurança no tráfego e a fluidez no trânsito. O objetivo máximo é a segurança viária, para que a gente não tenha nenhum incidente, nenhum acidente na cidade com esses veículos. A gente percebe que mesmo a gente fazendo esse tipo de fiscalização, uma fiscalização intensa, a gente ainda se depara com algumas ocorrências em relação a esses veículos. E o objetivo máximo é retirar de circulação esses veículos que tenham irregularidades. As infrações registradas pela equipe de fiscalização do Instituto Municipal de Trânsito são referentes ao descumprimento de condutores, a sinalização instalada nas ruas advertindo que veículos lentos devem sempre trafegar na faixa da direita. Além disso, são verificadas as condições dos veículos. O descumprimento à sinalização é uma infração média, no valor de R$ 130,16, com isenção de 4 pontos na carteira de habilitação, como explica a autoridade de trânsito. A gente fiscaliza principalmente as condições de circulação dos veículos, também a questão da documentação. A gente consegue detectar muitos veículos sem condição de circular, veículos com pneu totalmente deteriorado. Então são esses veículos que colocam em risco a nossa população. As fiscalizações devem continuar nos próximos dias com a intensificação
ampliação da fiscalização em pontos críticos aqui da nossa cidade. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E chegou a hora de conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Então, finalmente foi aprovado o título de cidadã amazonense para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E já tem data para ela receber esse diploma, Cíntia? Boa noite. Oi, boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa todo noite. mundo que está com a gente na 100.7. Foi aprovada hoje, né? Quarta-feira aí, dia de sessão. E os deputados aprovaram. Não foi unânime, viu? Eu tenho que te falar. Olha Teve aí. voto contrário. Teve voto contrário de 5 parlamentares. Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Carlinhos Bessa, Alessandra Campelo e Maíra Dias votaram contrários. A gente tem aí Carlinhos Bessa, que é vice-presidente da Assembleia, e a Alessandra Campelo, que é líder do governo. Não me parece que foi algo orientado pelo governo, mas a Alessandra Campelo está aí nessa lista dos que não foram favoráveis. O presidente da casa, deputado Roberto Cidade, fugiu dessa cilada e ele se absteve porque não foi preciso ele votar, já que ele estava presidindo a sessão. E, como disse a Karime, né, foi aprovada, são 13 votos favoráveis contra 5 contrários. Não houve uma unanimidade, mas foi bastante voto, suficiente para que a honraria chegasse à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. E por que foi feito aí por que foi feita essa honraria? Foi feito pela autora, a deputada Débora Menezes, que justificou o seguinte: ela fala que ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama se manteve reunida com lideranças femininas do Amazonas. Abrindo aspas da deputada, ela fala assim: divulgando e reforçando o papel e a força da mulher na sociedade, pautada na defesa da família e dos valores cristãos. Débora Menezes, a gente sabe, é uma deputada à direita, né? Ela carrega essas bandeiras todas. Esteve em muitas motocicletas de Bolsonaro, ao lado, inclusive, da Michele Bolsonaro. Então, natural que ela faça aí essa homenagem. O número de deputados que foram favoráveis é tão grande que eu não sei se eu devo listá-los aqui. Porque são 13, né? Todos eles. Só é bom falar os que não foram, né? Os que não foram a gente já falou, que foi Sinésio Campos, Adjuto Afonso, Carlinhos Bessa, Alessandra Campelo, Maíra Dias. Roberto Cidade não vota porque presidiu a sessão. E aí o restante ali foi... votou a favor. A favor. A maioria aqui foi a favor. E foi isso. Ausentes, né? Que não votaram porque não estavam na sessão. Daniel Almeida, que é o irmão do prefeito, George Lins, Maiara Pinheiro e Tiago Abraim. E foi isso, Karime, Cid. Não foram só, né, os vereadores que desaprovaram a propaganda da Amazonas Energia, esse outro assunto que está em alta, né? A gente falou ontem, a gente tem falado, né? Agora a Defensoria Pública do Amazonas se manifestou. Como é que foi isso, Blink? Pois a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ela entrou com uma ação civil contra a Amazonas Energia para a retirada justamente dessa campanha publicitária. Campanha publicitária essa em que a atriz, defendendo ali os medidores aéreos, ela fala: quem é contra o medidor é a favor do crime. Essa frase aí, gente, polêmica demais, desagradou. Infeliz, né? Infeliz, essa Nossa, palavra. que frase infeliz, gente. Tá chamando todo mundo de criminoso. Pois desagradou vereadores, desagradou parlamentares. O prefeito assinou a proposta, né, o projeto de lei. Ele não chegou a se manifestar publicamente sobre esse caso. Mas, enfim, a sociedade civil como um todo também já se manifestou contrário, então está chamando realmente todo mundo de criminoso. A Defensoria Pública do Estado identificou isso e falou que a propaganda ela é discriminatória ao classificar todos que se manifestam contra o medidor do tipo SMC, que é o Sistema de Medição Centralizada, medidores aéreos, como criminosos. A campanha também, a Defensoria classifica como enganosa por omitir a informação de que a instalação dos novos medidores está proibida por decisão judicial, ou seja, a justiça também comete o crime, né? De acordo com a frase, já que a justiça foi contrária. Eita, verdade, caramba. Então é isso. Não sei se é uma boa ideia nesse momento da vida da Amazonas Energia ela arranjar briga com o judiciário. Não sei se é muito inteligente, né? Tá infeliz essa frase mesmo, né? Bom,
Cíntia. É isso, cara. É isso? Então, Cíntia, vamos falar de outra polêmica que dos últimos dias, gente. Você tá polêmica. Nos últimos dias tem apocalíptica, adoro. Bom, vamos lá. Autoridades locais repudiam a decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com a reserva da Universidade Estadual do Amazonas, reserva de cotas, de vagas para estudantes que cursaram o ensino médio aqui no estado. Essas autoridades, elas podem fazer mais do que emitir nota de repúdio e tal? Tem alguma coisa que elas possam de fato ali fazer para reverter essa situação toda? É claro que uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal vai impactar muita gente, vai fazer muitas pessoas se manifestarem na internet. As autoridades vêm junto, estou falando muito também de políticos. E quando a gente fala em Supremo Tribunal Federal, a gente já está falando ali do última instância, recurso, né? Então, lá. E agora? Se eles votaram contra, o que tem para fazer? Mas é possível lutar, né? Então, bora só resumir aí o que foi essa história, o que aconteceu. Então, o Supremo Tribunal Federal anulou o artigo de lei que reserva aí 80% das vagas da Universidade do Estado do Amazonas para os alunos que tenham cursado todo o ensino médio aqui no estado. O que aconteceu? Uma estudante tinha a nota necessária para ser aprovada no curso de odontologia. Ela cursou o ensino médio no Rio, mas disse que morou a vida toda aqui no Amazonas. Ela não foi aprovada porque concorreu ali nos 20% de fora e foi para a justiça tentar recuperar isso. Na justiça aqui do Amazonas, Tribunal de Justiça do Amazonas, não foi permitido que ela ficasse com a vaga. Por quê? Com base numa decisão anterior, em que um aluno tinha feito só o 3º ano aqui no Amazonas. E ele foi barrado, então ela foi barrada junto. O que acontece? O caso sobe, saiu do Tribunal de Justiça do Amazonas e foi para o Supremo Tribunal Federal, que na última segunda-feira tomou essa decisão de anular o recurso, como a gente já falou aqui, aliás, ao longo do programa. E agora, o que a UEA defende? A UEA fala que a universidade ela é mantida com dinheiro do Estado e ela foi criada para dar oportunidade de estudantes do Amazonas que eles possam ter acesso ao ensino superior. Então é por isso que é diferente, por exemplo, da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, que é mantida com dinheiro federal, que é mais aberta, recebe ali estudantes do Brasil inteiro. A UEA também recebe estudantes do Brasil inteiro, mas mantém ali 20%. Mantinha, já com a decisão do Supremo Tribunal Federal, até a UEA se manifestou dizendo que vai respeitar a decisão, até porque não há outra oportunidade aí. Mas, por outro lado, a Procuradoria-Geral do Estado está estudando o caso para conquistar pelo menos. A tentativa que se busca é 50%, já que não consegue os 80%, a dificuldade colocada pelos ministros é que 80% é muito, mesmo com a defesa da UEA. Houve ali a derrubada. Por enquanto, o que acontece? Não há nenhuma reserva. Atualmente, não há reserva alguma. Agora, e a gente não sabe como é que fica o próximo vestibular agora no meio do ano, Até lá. É porque alguma decisão pode acontecer nesse meio tempo e a gente espera que aconteça para que se recupere pelo menos o tal dos 50% dessa cota, de estudantes que fazem o ensino. Não é amazonenses, tá, gente? São estudantes que cursam o ensino médio no Amazonas. Então, não necessariamente precisa ser amazonense, mas cursou o ensino médio aqui, você tem direito a usar a cota. Exatamente, tá esclarecido. Cíntia Blink, muito obrigada. Só lembrando, que a Universidade do Estado do Amazonas foi criada em 1999 pelo então governador amazonino Mendes, justamente para garantir aos amazonenses, a quem mora aqui, a oportunidade de frequentar um curso superior. E mais de 60 mil pessoas, a grande maioria morador, claro, aqui do estado, conseguiu se formar na UEA. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Blink. 18 horas. Esporte. Isso aí, vamos falar de esportes. Cid Soares, o que temos para hoje? Eu começo hoje com os jogos de hoje, vamos embora. Então, mais cedo teve aí o Manchester City que goleou o Arsenal por 4-1. E pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Santos recebe o Botafogo de São Paulo. O jogo começou agora às 18 horas, na Vila Belmiro, daqui a pouco a gente já vai ter resultado. Pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Maringá às 20h30 horário de Manaus, hoje lá no Maracanã.
e o Corinthians e Remo, né? E se enfrentam pelo jogo de volta na terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na Neoquímica Arena, também às 20h30, mesmo horário de Manaus. E o Manaus, falar em Manaus, né? Já tem uma estreia marcada na Série C do Brasileirão para o dia 2 de maio, uma terça-feira, contra o Náutico, que vai jogar ele vai jogar em casa. O Manaus, joga em casa. Por enquanto, o jogo está marcado para as 8h30 da noite, horário de Manaus. Como a Arena da Amazônia não tem iluminação suficiente para sustentar uma partida de futebol à noite, será contratada uma empresa particular para completar os refletores. A questão de custos será algo aí que o clube deverá ter o apoio do governo do Amazonas e da Federação Amazonense de Futebol. É o que temos para hoje, Karine Leão. Olha aí, Cid Soares, muito obrigada. Valeu. Mix. E hoje é dia de conferir também os assuntos sobre o cinema aqui no 18 horas com Caio Pimenta. Vamos lá. Oi, eu sou Caio Pimenta e chegou a hora de conhecer quais são os filmes que chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. A primeira atração traz um dos maiores nomes da história de Hollywood, interpretando o mais famoso dos vampiros de todos os tempos. Na comédia Renfield, dando sangue pelo chefe, o Nicolas Cage interpreta nada mais, nada menos do que o Drácula. A história mostra a rebelião do personagem título, que não topa mais ser o capacho do Príncipe das Trevas. O problema é que ele não sabe como romper os laços. Lembra de O Chamado? Aquele filme de terror em que a pessoa atendia o telefone e 7 dias depois aparecia morta? Pois então, agora tem um novo filme em que a vilã é mais moderna e também mais rápida. Em O Chamado 4, Samara Ressurge, a maldição se propaga pelas redes sociais e em vez de uma semana, agora são apenas 24 horas até a morte. É importante dizer que esse filme não tem relação com a trilogia dos Estados Unidos. Trata-se de uma comédia de horror japonesa. A distribuidora do filme no Brasil, entretanto, ela não quis saber dessa história e já meteu no título do filme O Chamado. Tudo, é claro, por dinheiro. Agora é a hora dos fãs de uma das maiores animações da história ficarem empolgados. A saga de Saint Seiya dos Cavaleiros do Zodíaco ganha pela primeira vez uma versão em live action. Na história, o herói luta por dinheiro, enquanto tenta encontrar a irmã sequestrada. Em um dos duelos, ele cai em um mundo de guerreiros, treinamentos mágicos e uma deusa reencarnada que precisa de proteção. Para sobreviver, ele terá que sacrificar tudo para se tornar um Cavaleiro do Zodíaco. Também tem filme religioso estreando nesse fim de semana aqui em Manaus. Dos mesmos criadores de Deus Não Está Morto, Deixados para Trás, O Início do Fim, mostra um planeta traumatizado após pessoas sumirem do dia para a noite. Quem fica, duvida do governo, enquanto outros afirmam ser uma profecia da Bíblia. Caberá ao jornalista Buck Williams tentar encontrar a verdade e a salvação para a humanidade. Cá Entre Nós é um ponto de partida muito parecido com a série da HBO The Leftovers. Já no Casarão de Ideias, o destaque fica por conta da estreia de O Colibri. O drama italiano mostra a vida de um homem cercado de mulheres. Tem a esposa, a filha, o grande amor que não deu certo e a psicanalista. Todas elas terão momentos fundamentais na vida dele. Antes de terminar, uma pequena notícia. Eureka, drama internacional que tem como um dos protagonistas o ator amazonense Adanilo, será lançado no Festival de Cannes desse ano. A produção, dirigida pelo argentino Lisandro Alonso, traz também no elenco o Viggo Mortensen, conhecido por O Senhor dos Anéis, Green Book e Capitão Fantástico. A gente se encontra na próxima quarta-feira aqui no 18 horas, trazendo mais novidades que chegam aos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora faltando 2 minutos para as 7, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, deve ser reforçada no Brasil. A recomendação é do Ministério da Saúde após confirmação de um caso na doença no Peru, em área próxima à fronteira com o Amazonas. Uma criança que não estava vacinada teve como sequela a paralisia nas pernas. A doença também pode matar. No Brasil, não existem casos de poliomielite desde 1989. No ano passado, a Comissão Regional de Certificação para a Erradicação da Paralisia Infantil nas Américas classificou o Brasil como região de muito risco. A região de Tabatinga é considerada de maior risco de infecção pela baixa imunização. Desde 2019, a vacinação de crianças menores de 5 anos vem caindo. Nenhum estado atingiu o índice superior a 95% de imunizados. Iniciar uma campanha de vacinação é urgente e pode impedir muito sofrimento em todo o país. 18 horas. Faltando alguns segundos para as 7 da noite. Encerra aqui o 18 horas de hoje. Cid Soares, boa noite. Boa noite e até amanhã. Nosso muito obrigado pela audiência. Obrigada pela sua companhia. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.